Agora sim, boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos iniciar o nosso trabalho. Deixa eu ver se o professor Gilmar já está disponível. Esperar o professor Gilmar entrar para nós fazermos nossa live a respeito do alienígena Machado de Assis. Quem aí já leu Machado de Assis? Quem aí já leu O Alienista? Quando que você leu? Uma obra importante, uma obra fundamental da literatura. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Ah, o professor Gilmar entrou, dando ele entrar. Como é que tá o áudio para vocês, pessoal? Digam aí para mim, por favor. Olá, Olá, professor Gilmar. Estou lhe ouvindo bem, já digo. Como é que tá o áudio para ti? tá ótimo, tudo ótimo. Tá ótimo? Calma aí. Tá. Eu vou pedir também, esperar só mais uns minutinhos. Vou pedir pro pessoal que está entrando, por favor. Como é que tá o áudio para vocês, pessoal? Tá bem audível? Eu estou usando aqui o fonezinho de ouvido do celular, tá legal? Olha, Gilmar, eu acho que tu vai ter que usar o fone de ouvido, porque ficou meio estranho o áudio conforme tu te movimentou. Ficou muito abafado, tá? Só pra te avisar. Ah, tá. Deixa eu ver. É que eu tenho o meu filmador aqui. Ah, tá. Que chique, né? É que o meu medo é que conforme tu for falando e movimentando, que o som fique, que ele se perca, né? A internet do Brasil é uma coisa colonial ainda. É É. cara e não serve muito, né, gente? Mas deixa quieto que não é esse o tema hoje. Uhum. Obrigado pelo pessoal que está respondendo ali que tá bom o Tá todo áudio. mundo respondendo que tá Tá, bom? tá dizendo que tá assim. É que deu um tilt agora há pouco quando tu falou ao Ah, eu longe, acho que tá? é por Só para te causa avisar. das notificações. Mas agora eu acho Pode que tá ser. perfeito. Que eu já silenciei tudo. Tá, vamos fazer assim. Então a gente faz assim como tá, e se começar a dar falha, eu te aviso, tá? Tá. Tu que tem mais experiência nessa coisa assim, né? Eu sou meio Nossa, ainda tacanho com a tecnologia. eu também sou. A única tecnologia que eu gosto é aquela que toca eles Regina nesse país. É, essas coisas aí de música online, isso é a coisa que eu mais amo. Bom, antes de começarmos, o senhor gostaria de se apresentar, professor, né? Já Olá, somos amigos então, de né? longa data, Vamos nos mas apresentar. fale um Tudo pouquinho bem, sobre si. gente? Eu sou o professor Gilmar, eu sou professor em Canoas, mas estamos de quarentena, portanto, as aulas têm sido, né, apenas à distância. Né? Eu sou formado em letras, mas também em jornalismo. Eu fiz mestrado também, né, na área de letras e hoje eu faço uma pós, né, em neuropsicopedagogia. Acho que tá bom, né, gente? Senão eu vou ficar com vergonha daqui a pouco, né? Olha Não, só, nós boa. temos pessoas de outros estados nos assistindo. Que Então, maravilha. Canoas, para quem está fora do Rio Ah, Grande é. do Sul, é um município de Porto Alegre, tá? É uma cidade que fica ao ladinho de Porto Alegre aqui. É da Grande Bom, Porto meu Alegre. nome É coladinho. é da Grande Coladinho. Meu nome é José Alberto, sou psicólogo. Estou fazendo uma pós-graduação em psicologia analítica, psicologia junguiana, e já fazia um tempo que eu e o professor Gilmar queríamos fazer uma live juntos, algum trabalho juntos. Mas ele da área das letras, eu da área da psicologia, o que poderia conectar as duas áreas? E aí um belo dia eu tive um insight, bem lá, um insight da psicologia analítica. Estava tendo um cochilo ali, o meu sistema consciente estava relaxando e o inconsciente despejou
a frase O Alienista, de Machado de Assis. Para mim, aí, Gilmar, temos que falar sobre o alienista, claro. Literatura, Sim. loucura, saúde mental, né? Como nós vamos falar sobre um livro, né, são as implicações literárias psicológicas, para que eu possa falar sobre a parte psicológica, professor, então eu acho importante o senhor começar apresentando o livro, contextualizando uh, aonde que essa história acontece, e depois eu vou falar a respeito de uma análise psicológica. Então eu vou. Antes, no entanto, antes do senhor começar, eu quero dizer para todos vocês que o Alienista foi escrito por Joaquim Maria Machado de Assis. Ele era neto de escravos aforreados, então ele é negro, né, ou preto, como estamos usando atualmente a nomenclatura correta. Nasceu no morro, ele praticamente não estudou, ele tinha que vender doces nas ruas do Rio de Janeiro com a sua madrasta para não morrer de fome. Ele simplesmente foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente. E aí eu começo provocando cada um de vocês que estão aí nos bairros de periferia e nas favelas de todo o nosso país e de outros países. Quantos Machados de Assis nós temos hoje ainda desassistidos pelo governo, ainda esperando serem provocados para trazerem à tona Todo o seu todo o seu talento. potencial criativo, todo o seu talento, né, professor? Como Machado conseguiu fazer contra tudo e contra todas as estatísticas. E ele teve Boa uma, live a né, todos. ascensão meteórica, porque ele era Meteórica. um cara autodidata, ou seja, tudo que Uhum. assim caía nas mãos dele, ele lia. Portanto, Uhum. é lá numa época em que né, em que a França era meio que o centro cultural do mundo, o Machado de Assis Uhum. ele lia em francês, né? Grego também, né? Latim também. Portanto, Uhum. ele traz essas três fontes, né, em todas as suas obras. Ora como um movimento de, né, elogio, ora como um movimento de crítica, né? O Machado de Sim. Assis, ele é considerado, mas é pela crítica de hoje em dia, um dos inventores é do conto moderno, né? Isso hoje em dia, porque Uhum. porque boa parte da crítica antes assim pensava, né, mas que o grande assim, né, mentor assim do conto moderno era o Anton Chekhov. Mas só que Uhum. o Anton Chekhov, ele fez coisas assim no conto cerca de cerca de 20 anos depois dos contos do Machado. Mas só que Uhum. ele teve algo a favor dele. Ele era perto da França. E tudo que era lançado na França era meio que catapultado ao mundo, né? Porque França, Paris, era meio que o termômetro cultural do planeta. E, né, e o pobre Machado não estava na França, né? Ele estava no Rio de Janeiro, no Morro Santa Teresa, né? Lutando, né? Mas para ser alguém. E os contos dele, mas só foram assim, né? Reabilitados como assim os criadores, né? Mas é do conto moderno, né? Somente no século XX. E isso, né? Isso mais ou menos uns 30 anos, né? Não é Sim. algo, né, antigo. Mas qual é a principal característica do conto moderno? É que, Só para o pessoal que está entrando agora, professor, desculpa interromper. fala, Ó, eu estou usando essa edição aqui essa da editora edição é Ática, muito do linda. Alienista, Eu estou usando uma tá? bem Ela, velhinha, ó, o professor está usando aquela outra ali. Tem também essa versão aqui do professor Sérgio Luiz Fischer, né, para comentada. neoleitores, então tem comentadas duas. Então,
Tá? Gente, esse livro aqui, ele não custou R$ 89.000. Ele Não. custou apenas R$ 10 e qualquer um pode ter Vocês acesso a ele. podem Não é, comprar, professor? gente, pelo amor de Deus, vocês leiam esse livro, porque Leia, leia. é garantia de, assim, riso, é garantia, mas é de tu pensar coisas sobre hoje em dia também, né, sobre esse Sim, nosso espectro de ciência e de verdade e de mentira, e também uma crítica mordaz à política. Então, voltando ali, né, qual é a principal característica do conto moderno? Essa palavrinha aqui que todos vocês devem conhecer. Eu vou pôr no quadro, só que aí depois eu vou inverter a câmera, porque o Instagram ele faz um espelho. é aula, gente. Aproveitem. Aula de nível Ironia. acadêmico. Vocês já ouviram essa palavra, né? Ironia. Vocês sabem de onde vem essa palavrinha? Ela se escrevia assim no grego antigo. Eironeia, que era fingimento. Portanto, uma das principais características do conto moderno é esse sentimento de fingimento. Quando ele fala ali na abertura do conto, né, que certamente alguém deve estar com o livro aí em mãos, né, Acompanhem conosco. que ele diz assim, né, sobre, né, a sua esposa, né, que ele se casou, né, com a com a dona Evarista, e aí tem uma parte assim, mas aqui diz, né, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva da consorte. Vocês estão vendo que aí já tem uma ironia perfeita. Por quê? Né? Porque que ele se casa com essa moça. Para que, né, porque ela tem todas as suas funções corporais em dia. E também tem uma outra coisa que mostra qual é a principal característica do protagonista, que se chama Simão Bacamarte. Simão Bacamarte, ele é um narrador platônico. Platônico vem lá do Platão, aquele filósofo grego. Opa, professor. Teórico literário. Platão, então, eu vou colocar ali no quadro, ó, Simão Bacamarte, ele é o nosso protagonista, né? E ele, eu o chamo de narrador platônico. Por que o Simão Bacamarte ele é um narrador platônico? Porque ele encerra dentro de si uma das principais características de todos os textos platônicos, que é a dicotomia. O que é a dicotomia? São quando nós temos dois polos contrários, sendo que o primeiro é sempre superior ao segundo. E aí o Simão Bacamarte, ele tem o quê? Ele tem aquele apreço pelo quê? Pela ciência. E se ele tem o apreço pela ciência, qual é o polo contrário a isso? Aí vamos colocar uma palavra bem bonita. É a ojeriza ao senso comum. Por causa disso que ele se casou, né? Logo ali na segunda página mostra o quê? Mostra que ele se casou, né, com uma moça que não era bela. Para quê? Para que tal beleza não o tirasse do foco da ciência. Então ele sempre vai ter esse comportamento
dicotômico, que é algo que se encara, é na busca, mas é pelo conceito, que eu acho que o meu amigo vai assim falar, mas é com mais, né, propriedade. Só que ele combate logo, assim de cara, o quê? Né? Aquela vida provinciana lá de Itaguaí, que era o quê? Aquela coisa mais senso comum que há em toda a Terra. Uhum. Sempre tem o quê? Isso. Alguém que é fofoqueiro, né? Alguém que gasta o seu dinheiro à toa, né? Alguém que assim se prende muito, né, aos seus bens materiais. Aí ele vê isso como o quê? Como as manias. Só que as Uhum. manias, né? Isso aí também remete ao grego, porque mania em grego quer dizer doença. Então, qualquer tipo, mas Uhum. é de mania extremamente forte, mas é que ele olha, ele já encarcera todo mundo na Casa Verde. Por quê? Uhum. Porque o Simão Bacamarte, por ele ser um homem culto, um homem assim que lê muito, ele ele certamente fala, né, as máximas gregas. E tem uma máxima que ele fala que diz respeito ao estoicismo. Vou escrever aqui para vocês depois pesquisarem mais sobre isso. Ele era praticamente um alienado, né? Só pensando em ciência, ciência, não queria nem Ciência, mulher bonita ciência. para Então, não tirar o foco dele. o que é o estoicismo? É quando a razão comanda a vida. Ou seja, tu não se deixa levar pela paixão, né? Qualquer tipo de coisa, mas é que tira isso aqui, né? Tira isso aqui, é da linha mestra, é da vida, mostra que tem que ser extirpado. Aí ele, Uhum. dono assim, né? Mas é da ciência, né? Em uma cidade minúscula, ele se acha mas no direito de extirpar qualquer tipo de coisa que tire, né, a sua meta da razão. E também, ó, toda essa parte mais do Simão Bacamarte, né, em pleno século XIX, né, a gente tem que agora analisar a parte política desse livro. O que estava em jogo no século XIX? O cientificismo. O Uhum. cientificismo lá no comecinho do século, né, XIX mostra o quê? Mostra que apenas a ciência poderia, né, conduzir o mundo ao progresso. E, portanto, isso teve uma contrapartida filosófica. Então, ali, ó, Uhum. século XIX, nós temos o cientificismo, que é o quê? O culto à ciência. E muitos filósofos pensavam que a ciência era o último estágio pelo qual todas as sociedades passariam. Isso aí deu origem ao positivismo. O positivismo, então, é a supremacia da ciência sobre duas fases anteriores. A primeira é a teologia, que é o quê? A crença lá naquelas explicações, né, de mitos e de deuses, e a metafísica, que também é a explicação em coisas não concretas, né? O Simão Bacamarte, ele é extremamente positivista em sua prática científica, né? Por quê? Porque ele Uhum. pega todos os casos e ele os cataloga, como Uhum. toda a ciência deve ser, né? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo bem? O áudio tá bom mesmo? O quadro tá bonitinho?
né? Para mim, aqui tá tudo ótimo. Espero o pessoal responder. É, Pessoal, se tiverem perguntas, deixem aqui, que se houver tempo, a gente responde no final uma ou duas, claro, a tá? gente Que é responde. uma hora de live parece muito, mas é pouco quando se tem tanto material como É, o do Machado eu, de Assis, a obra é, machadiana. eu vou, assim, falar agora sobre o eixo narrativo dele, e aí eu passo a palavra para o meu ilustre amigo, inteligentíssimo também, com o qual eu estou amando compartilhar isso. Então, Obrigado, assim, ó, Aline, por estar acompanhando. Cristiane, obrigado, a pessoal. Estão Lívia, mandando mensagens. obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá, professor. Agora nós vamos falar do eixo narrativo da obra. Como é que ele organizou isso? Machado de Assis, ele era leitor assíduo de Arthur Schopenhauer, que é um dos Hum. maiores filósofos alemães do século XIX. Arthur Schopenhauer, então, ele tem um conceito que, quando eu li, eu disse, nossa, o Machado de Assis usa isso a exaustão. Aí vou colocar ali o nome do conceito para também vocês pesquisarem sobre esse conceito que é super fácil de entender. Vamos colocar ali para vocês verem que visualizar sempre é bom. É o pêndulo de Schopenhauer. Vocês sabem o que é um pêndulo, né? Aquela hastezinha com algo na ponta que descreve um movimento semicircular. Então, por que eu falo que o Machado de Assis usa o pêndulo de Schopenhauer? Porque eu falo que há uma situação inicial que ela busca o quê? Uma certa vontade. Aí essa vontade vai conduzindo, né, para uma série de fatos, que culminam em algo que faz com que aquela situação inicial, que era a busca por algo, isso redunde em fracasso. É, o Schopenhauer, ele é considerado um dos mestres do niilismo, aquela Uhum. doutrina filosófica que é o quê? O culto ao nada. Ou seja, que tu tem, né, as tuas buscas, as tuas vontades, mas elas acabam indo a um certo estágio em que elas não vão te trazer, né, aquilo pelo qual tu buscavas. Aí tu acaba voltando para onde? Para o teu estágio inicial. Aí tu voltas o quê? Para teu estado de eterna busca, de eterna vontade. Então ele mostra isso. Uma enantiodromia, como diria Jung. É, niilismo é assim, é o, né, nadismo. Nadismo. Aí o Simão Bacamarte, ele tá o quê? Ele tá, né, com aquele pensamento, né, estoico, que é o quê? A razão é o guia da vida. Aí, portanto, ele vai encarcerando todas aquelas pessoas que fogem desse pressuposto. Só que aí ele põe dentro ali da Casa Verde quase toda a população da cidade. 4/5, que lá pelo meio, mas é do livro, ele diz que 4/5 estavam presos na Casa Verde. Ou seja, 75%, gente, estavam presos na Casa Verde, vê se pode. Da população da cidade estava presa na Casa Verde. E isso com dinheiro público. Vocês estavam vendo que o dinheiro público estava, né, financiando as loucuras de um cara. Isso aí já vem de longa data, né? Mas aí ele muda, né, essa sua concepção. Aí o pêndulo faz assim, né? Ele está na busca, né, por aquelas pessoas, né, que são, né, desajustadas. Aí ele faz, chega no ápice, não era aquilo, volta para o começo. Né? Aí ele reformula, né, a sua a sua teoria. Aí ele põe em pauta o quê? Que são aquelas pessoas que são
poços de virtude que são problemáticos. Aí ele começa a encarcerar, né, aquelas pessoas que são o quê? Virtuosas. Aí parece que é o quê? Um inferno de Dante, algo ao contrário. Né? Todas aquelas pessoas que são simples, que são calmas, que são modestas, elas vão ser presas. Aí ele, né, mas aí ele as trata como? As trata, né, incentivando o vício. Vocês veem que o pêndulo, de novo, outra busca, ele vai, aí ele cura todo mundo, só que ele não está satisfeito, porque ele olha para si mesmo e ele vê que ele é um poço de virtude. Então ele se encarcera. É trágico, mas assim, ó, garante muito, muito, muito é momento de riso essa obra. Acho que da minha parte literária, por enquanto, tá bom, né? Mas por causa do nosso tempo, Tá, né? De 1 hora, de né? 50 Nós vamos ter que fazer uma parte 2, professor. né? Nós vamos ter que fazer uma parte 2. Porque é um texto muito rico, e o que surpreende no É muito Machado de rico. Assis é que uma frase, às vezes, tem todo um universo que o Machado de Assis expõe naquela frase. Um parágrafo, parece que cada parágrafo é um livro em si, né? Mas é muito engraçado e muito contemporâneo e muito atual. E eu fiquei chocado, então, indo agora para minha fala, a parte da psicologia, que é a parte que me toca, né? É muito moderno, tem conceitos em Machado de Assis, no Alienista, que foi escrito em 1881, mas foi lançado num livro de contos, se eu não me engano, o Folhas Avulsas, isso? Papéis avulsos. Em 1800, Papéis Avulsos, isso, em 1882. E eu não sei, a minha curiosidade é de onde que ele tira essas ideias, que só vão aparecer na psiquiatria, na medicina, décadas depois. Né? Então, ele é um precursor, tá? De algumas questões psicológicas, numa época que nem se aventava isso. Buenas. Para psicologia, para saúde mental, para psiquiatria, primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: quais informações de psiquiatria e saúde mental Machado de Assis tinha à sua disposição para poder escrever sobre saúde mental? E foi o autor da literatura clássica brasileira que mais escreveu sobre saúde mental, em Quincas Borba, o próprio Alienista, Memórias Póstumas. Sempre tem momentos em que ele brinca com a saúde mental, ou que ele faz sátiras, ou que ele, de algum modo, faz referências a isso. Quando Machado de Assis morreu, sabemos que em torno de 200 livros foram roubados de sua biblioteca. Não é coisas do Brasil. Então, não se encontrou na biblioteca de Machado de Assis livros que tratassem sobre saúde mental ou psiquiatria. Muito embora ele tenha sido contemporâneo de Freud, quando Machado estava vivo e quando Freud estava vivo, as obras do Machado de Assis já haviam sido traduzidas para inglês e alemão, por exemplo, então já estavam disponíveis na Alemanha. Até onde a gente sabe, parece que Freud não o leu, que foi uma pena. Tá? Então, para nós entendermos a origem dos conceitos de saúde mental que o Machado de Assis usa em O Alienista, nós temos apenas o livro, né? E é do livro que a gente tira, que a gente faz esse rastreio. Então, nós vamos ver que no texto do Alienista, nós encontramos termos usados por grandes nomes da medicina e da psiquiatria europeia da segunda metade do século XIX, especialmente da escola francesa de medicina. Isso a gente encontra em termos como a mania das pedras, a mania santuária, a demência dos touros e a mania de grandeza. Esses termos, eles começam bem na origem ali da saúde mental, da psiquiatria, onde começam grandes vultos, professor, e nossos ouvintes, né, da história da medicina, a formular, a construir o que viria a ser anos mais tarde a moderna psiquiatria e a psicologia. Esses termos que eu citei, eles vêm de autores como Pinel, Esquirol e Morel. Tá? Então, é bacana poder rastrear os termos que Machado usa até esses autores. Então, só porque o Machado não tinha livros de medicina na sua biblioteca, não quer dizer que ele não tenha consultado esses autores. De algum modo ele consultou, sabe-se lá onde. Tá? O Esquirol foi um psiquiatra francês que cunhou o termo alucinação, por exemplo, que é fundamental hoje, né, que a gente usa ainda hoje na psiquiatria
e na psicologia. Ele foi discípulo de Pinel. O Philippe Pinel, ele é considerado o pai da psiquiatria, porque ele, ali pegando todo o pensamento e a ideologia da Revolução Francesa, ele entende que os loucos de então eram pessoas que sofriam de saúde mental, que sofriam de alguma doença, e deveriam ser tratados de um modo humano, a humanização da saúde mental, e não serem tratados com violência como se fazia até então. E essa violência que ainda existia no período da Revolução Francesa, e que o Philippe Pinel acaba com ela, ela vem lá da Idade Média, ainda a herança de um pensamento religioso que queimava as bruxas, que queimava os loucos, né? Quando uma pessoa tinha lá uma alucinação, eu estou vendo os anjos, ou eu estou vendo um bicho não sei aonde subindo pela parede e não tinha nada ali, né? Como é que se via isso? Ah, é um pacto com o demônio, é um demônio que ele está vendo, e hoje nós temos todo o entendimento da esquizofrenia. Então, o Philippe Pinel, ele é muito importante, porque ele seria o precursor de uma pré-reforma psiquiátrica muito antes de se falar disso. Tá? Na busca pela etiologia dos pacientes, né, o alienista tem influências, por exemplo, em Wilhelm Greisinger, que ele é um neurologista e psiquiatra alemão, que é considerado o pai da psiquiatria biológica, porque tem uma passagem no livro que o alienista ele fala das doenças do cérebro, né, das doenças biológicas, né, e o Greisinger ele é um cara que começa a associar algumas patologias mentais a lesões do cérebro. Então isso é muito moderno para a época. Né? Então se começa ali a ter uma divisão no pensamento, na história da psicologia, onde existem questões psíquicas, né, onde tem um cérebro perfeito, mas por questões da alma, que ainda se usava alma, né, até o início do século XX se usava o termo alma, tá? A pessoa adoece. E tem um outro fator biológico ou físico, que por lesões físicas ou alterações neuroquímicas, que depois a gente vai usar esse termo, pode haver uma loucura, né, entre aspas, a gente esse termo, naquela época. Os estudos sobre a patologia cerebral só foram ganhar um destaque mais consistente a partir de 1848, com o acidente de Phineas Gage. O Phineas Gage ele é muito estudado na história da psicologia. Ele era um funcionário das ferrovias norte-americano que teve um acidente de trabalho e uma barra de ferro de 1 metro entra pela sua bochecha esquerda, atravessa o globo ocular, atravessa o pré-frontal, o lobo pré-frontal do cérebro e sai do outro lado. E ele ficou vivo por anos. E aí se começou a entender que, mesmo faltando um pedaço, algumas partes do cérebro, uma pessoa poderia ficar viva. No entanto, esse acidente com Phineas Gage, fazendo aqui um pequeno médio parênteses, deu uma abertura para nós entendermos que, por exemplo, toda a região pré-frontal do cérebro é quem nos regula moralmente, é quem regula o nosso comportamento na sociedade. E o Phineas Gage começou a perder esse controle moral naquela época. Então, o que nós vemos no Alienista de Machado de Assis, nós vamos encontrar em Wilhelm Greisinger, né, médico alemão, e nós vamos encontrar depois na moderna psiquiatria. Então, ele estava atento ao que estava acontecendo, Machado de Assis, na área da saúde mental. Ele era um grande crítico das ciências e da alienação exclusiva, esse racionalismo que o professor de Mauro falou no início, né, esse racionalismo exacerbado de que a ciência vai abarcar tudo. Né? Depois lá, no século XX, o Freud e o Jung vão relativizar tudo isso de novo. Não, não é tudo absoluto, tudo é relativo na mente, aí eles quebram tudo isso, cai por terra. Né, professor? Buenas. Na obra do Machado de Assis, o Alienista, os termos mais científicos, mais próximos de uma ciência psicológica e que ainda hoje são usados, que nós encontramos esparsos nessa obra, são os termos delírio, melancolia e alucinação. Que aí sim, né? Os termos que aparecem mais corriqueiramente nessa obra, como a mania dos touros, que mais? Mania santuária, demência dos touros, mania de grandeza. Isso ficou mais numa linguagem popular. Atualmente não se usa tanto. Mas, de novo, como eu disse antes, vinha da origem da medicina, da origem ali, quando se começa a formular um pensamento a respeito do que seriam o que hoje chamamos transtornos mentais. Alguma colocação, professor, antes que eu continue? Não, tá tudo ótimo, assim, né? E tu vê, né, mas é Tudo que ótimo. sempre é a França, né? A francofonia, né? Que o Machado Sim. ora ama, ora ele critica.
sim. Bom, no Alienista não aparecem as palavras psiquiatra nem psiquiatria. Não se tinha esses conceitos, pelo menos não no Brasil do século XIX ainda. Então ele vai usar o termo alienado para designar os loucos, e hoje esse termo também cai por terra, nós usamos o termo transtorno mental, que é o correto, e psiquiatra também não existia, eram médicos, né, que se tornavam alienistas, que alienavam essas pessoas que estavam alienadas por algum motivo, tá? Alienista, que é algo francês também. Sim, sim, Alienisté termo francês. é uma palavra francesa. Afrancesada. Sim, que na verdade uma das importâncias do Machado de Assis e de todos os autores que vêm junto com ele é que eles vão retratando a realidade, eles são repórteres de sua época, né? Uhum. Vão, através desses contos, sátiras e romances, vão nos contando como é que eram os hábitos da época. Até eu vou adiantar aqui um pouco a fala, que tem um momento que ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele fala, ele vai descrevendo como é que os loucos eram tratados naquela época, as pessoas que tinham algum transtorno mental. Então ele vai falar que os loucos, os mansos podiam andar nas ruas, mas os mais perigosos ficavam trancados numa alcova, num quarto em suas casas, ou até melhorarem, ou até morrerem, né? Uhum. Então não se tinha, não existiam ainda os hospitais psiquiátricos, os hospícios, né? Como o A Hospício Casa Verde. Barbacena, que a gente vai falar, a Casa Verde, né? E também, por exemplo, o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então não se tinha um serviço especializado para essas pessoas, ou elas ficavam literalmente trancadas em casa até morrer, ou ficavam pela rua. Então, isso a gente pode aqui já deduzir do sofrimento emocional que causava para a família, né? Era uma época de muita vergonha, né? Tudo era muita vergonha, a moral, os bons costumes. Então, havia muitos dispêndios morais e financeiros na época, tá? Que mais? A sessão, Que eu posso né, falar para em que você? eles assim, né, concedem a Casa Verde a eles, né? E aí lá mais assim, né, mas é pro fim da obra, em que ele muda, né, toda, né, a sua teoria, aí mas aí ele faz uma concessão a que os vereadores, né, estivessem fora de qualquer assim, né, mas é de qualquer coisa, mas de loucura. Sim, Aí, sim. né, parece algo hoje em dia, mas que é o quê, né? Que é o foro privilegiado. Eles estão fora, né, eles estão fora, mas é da lei, né? E também estão fora da ciência. Eles são um Sim. corpo à parte, né? A gente está E a vendo gente isso desde encontra. aquela época. Isso que eu ia dizer, a gente encontra um eco disso hoje. Tu tem um cara com muito poder nas mãos, e quem dá o poder para ele estão todos meio que protegidos, meio que protegidos numa Meio que bolha. forma E uma a ralé, casta. É, nós, a ralé, e nós, a suscetíveis a essa ralé, que a gente gente. está ao bel prazer deles. Vocês entendem como esse tema do alienista, que apesar de ter um tema central, ele tem vários tópicos que são muito atuais e modernos, gente? Uhum. Bom, continuando aqui, nessa história, o alienista ele está muito focado nas doenças, o que era muito normal no século XIX. Tu tinha uma preocupação maior com a doença do que com o paciente, tá? Foi o Pinel quem acaba com isso e começa a direcionar o foco para as pessoas, para os pacientes. E nessa questão nós vemos uma grande crítica aos cientistas que tudo sabiam a respeito das doenças e vem de uma época isso em que não se tinha grandes conceitos ou conceitos bem formulados. Então, aquele que analisava um doente definia um conceito, uma palavra, e todos tinham que usar aquilo ali. Só que tu tinha muitos conceitos e muitos termos para a mesma coisa. Depois que vai se uniformizando, vai se limpando esse terreno poluído de tantas cacofonias científicas, digamos assim. Tá? Os cientistas da época tudo abarcavam, mas eles estavam muito mais focados no próprio reconhecimento do que ajudar as pessoas. Mais para frente, tem então essa mudança no pensamento de Simão Bacamarte, onde ele resolve soltar todos os loucos e defende que para serem internados precisavam ser observados por um longo tempo. Isso, gente, é praticamente o que nós chamamos hoje de anamnese, né, de psicoterapia.
E isso só vai ser ventilado no finalzinho do século XIX e início do século XX. Nós vamos encontrar um eco disso, desse foco no sujeito e observá-lo melhor antes de dar um diagnóstico, nos trabalhos de Joseph Breuer, cujas obras lançaram a base para o que viria a ser depois a psicanálise, né? E o Breuer, ele foi parceiro de trabalho e professor de Freud, e também nas obras de Eugen Bleuler, né? Que foi o professor e amparador e padrinho de Carl Jung, e o Eugen Bleuler, ele foi o cara que trouxe todo o entendimento para o que viria a ser hoje chamado de esquizofrenia, que antigamente, lá no século XIX, era chamada de demência precox, né? Que aí depois o Jung e o Freud vão fazer isso explodir no mundo todo, com as obras de referência que eles têm, né? O Freud na interpretação dos sonhos, em 1900, o Jung com os símbolos da transformação. Eu estou aqui com meus livros, né? Esses itens de elite. Vou mostrar para vocês aqui, ó, gente. Esses itens de elite. Eu não sabia que era rico, então é maravilhoso chegar numa idade e quando vem alguém diz que tem itens de elite. Olha que maravilha, cada um custando 89 mil reais. Eu sou rico e não sabia. Enfim, voltando aqui para o nosso termo, tá? O Machado de Assis, com esse termo, com todas essas ideias que ele vai trazendo no Alienista, ele antecipa de modo muito moderno, então, o que viria a ser chamado de psicoterapia e a psicodinâmica do psiquismo, gente. Isso é muito moderno. De onde que esse cara tirou essas ideias? Da onde? Né? E aí o professor Gilmar falou ali Schopenhauer, né? Tem também algumas coisas de Kant, e o Kant ele deu uma contribuição muito grande para a área da saúde mental, né? Os grandes mestres de Carl Jung, por exemplo, foram Schopenhauer e Immanuel Kant, né? Então é muito bacana poder cruzar esses saberes. Alguma colocação, professor, até aqui? Não, tá tudo ótimo. Tô amando, tô até, né, já pegando esses Só não vai nomes chorar. já para eu comprar livro também. Itens de elite, porque nós somos Itens de elite, ricos. vamos lá. Olha, gente, itens de elite, tá? R$ 10 no Sebo Balai Digital em Porto Alegre, você encontra em qualquer sebo do país. Okay? Estantevirtual.com.br. Vocês podem, Estantevirtual.com.br. assim, ó, pegar toda a obra do Machado por 5, 10 reais. Inclusive, tem as cartas do Machado de Assis, estão distribuídas em 5 volumes, de tanto que ele escrevia para tanta gente, tá? Então, vale a pena. Depois eu vou mostrar para você a obra dele completa, que eu tenho porque eu sou rico. Ah, meu Deus, eu não sabia disso, morri de inveja aqui. Tudo bem. Um dia eu chego nesse nível de riqueza que o senhor está. Olha só, no livro do Alienista, Machado de Assis, o alienista ele vai sugerir manipulação do ambiente para o tratamento da saúde mental. Quando ele traz essas ideias, ele está falando do que hoje nós chamamos de socioterapia e de psicodrama, gente. Gente, isso não existia quando Machado de Assis escreveu esse livro. Então, aqui no Alienista, nós temos ideias embrionárias do que viria a ser chamado de psicodrama e socioterapia. Tá? Aonde é que a gente vai encontrar isso? No capítulo 13, chamado Plus Ultra. Tá certa a pronúncia, é isso mesmo, professor? Plus Ultra. Plus Ultra, mais além. É latim. Mais além, tá? Em que trechos? Abre aspas. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para restituir a razão ao alienado. Isto é psicodrama, quando tu altera o ambiente com elementos físicos, uma peruca, uma roupa, uma encenação, para levar a uma encenação psíquica de uma situação mal trabalhada e que vai levar à restituição, digamos, entre aspas, da saúde mental do sujeito. A socioterapia também tem o objetivo da recuperação dos pacientes através de uma reintegração gradual do sujeito na sociedade. Isso é precursor depois dos trabalhos que os grandes reformadores da psiquiatria trouxeram no século XX. Isso não existia, não se falava em reforma psiquiátrica e em reintegração dos doentes mentais na sociedade quando surge esse livro. Este cara é um gênio ou era um visionário. Né? Olha, por pouco ele não virou um psiquiatra ou Machado de Assis, né? Porque, olha, enfim, se ele tivesse mais uns 20 anos de vida, acho que ele certamente, mas seria chamado por alguém lá da Europa. Ô, seu Joaquim Maria, vem cá.
Vem cá, Santa Maria. Vamos E conversar de perto. ele é considerado o maior escritor brasileiro por críticos do Brasil e de fora do E de Brasil. fora do Brasil. Enfim. Tem um, tem um crítico norte-americano, acho que é o Harold Bloom, que ele fala, né, assim, né, mas é dos que ele fala, né, mas é dos maiores ícones literários do mundo. E tem um que é da América Latina, que é o Machado de Assis. O único que ele pega da América Latina. E da língua portuguesa só são dois. Ele e o Camões, só, né, para esse crítico Eu, eu, literário. eu vou falar só mais um pouquinho aqui, mais uns 10 minutos, 5 ou 10 minutos, e depois vamos ouvir para perguntas. Quem tem pergunta já manda aí, gente, que podendo a gente responde, tá? Pergunta para mim ou para o professor Gilmar, ok? Então, continuando aqui, só para dar uma fechamento, nesse mesmo capítulo 13 plus ultra, ele fala em atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos o modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse incutir o sentimento oposto. Gente, isto aqui é o que o Jung vai falar nos anos 30 e 40, especialmente nos anos 50, em 1857, no livro Psicoterapia, tá? Sobre a postura unilateral do ego e da consciência, que é o que nos faz adoecer mentalmente, que é o que nos faz desenvolver um transtorno. Essa ideia de aplicar uma medicação oposta ao humor do paciente é o que o Jung vai defender só nos anos 50, sobre deixarmos de ter um pensamento unilateral, puramente egóico, e tentarmos prestar atenção na subjetividade interna para tentar sentir o que o inconsciente vai nos dizer. Aqui na obra do Machado de Assis, nós temos, de modo bem subjetivo, a ideia do inconsciente embrionada. E isso não se falava ainda na época que Machado estava vivo. Quer dizer, que ele escreveu esse livro aqui. O inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo só vai surgir na obra do Freud no finalzinho do século XIX. Esse livro já tinha sido lançado, então tu vê que, de novo, é um cara, ele é um gênio também por esse motivo. Tá? Nós tínhamos que ter uma universidade, professor, a Universidade Machado de Assis. Universidade, não só um curso. Uhum. Universidade Machado de Assis para estudos da consciência humana. Não é bem Estou dando ideia. provável. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Não vou ficar me estendendo muito, que faltam 15 minutos aqui para acabar o tempo, na verdade 10, que a gente tem que encerrar daqui a pouco essa live, não derrubar. Impressionante, o Carlos César Menezes está falando, sim. Nós temos muito mais coisas para falar aqui a respeito de saúde mental, que eu encontrei no livro do Alienista. Né? O professor tem outras coisas, mas o nosso tempo é curto, gente, É, infelizmente. Né? Riqueza literária, o Freitas também está falando ali, sim, muito. E é um livrinho de 40 páginas, pouco mais que isso. sim. Né? Para vocês verem como nós Ó, o Carlos temos. César falou algo bem interessante, a percepção aguda da alma humana. Né? O Machado de Sim. Assis, né, durante boa parte, assim, né, uma crítica tola, disse que ele era um, né, escritor, né, alienado do Brasil, né, que ele era muito, Uhum, afrancesado, uhum. mas essa coisa que o César, que o Carlos César falou, isso aí mostra que ele é o quê? Que ele é atemporal, né? Sim, Ele não é é preso, temporal. né, a uma escola, a uma estética. Ele é atemporal, né? Ele pode ser lido, né, agora, né? Ele poderá ser lido daqui 50 anos, que ele vai trazer questões que tocam ainda, né? Porque ele toca a E ele alma. pode ser lido, e ele pode ser lido até em outras línguas, e a gente encontra e leitores de outros países encontrarem eco. Quando vocês leem, vou fazer aqui um parênteses, tá, gente? Pessoal que está Gostei assistindo, muito do que depois o esse Carlos vídeo vai estar César disponível. falou. Também gostei. Obrigado, Carlos. Depois essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube, Psicologia e Café, e no canal do professor Gilmar, que é qual professor? Ai, o meu meu canal tá sem nome, gente. Vê se pode. Tá, ele vai arranjar um nome, é o canal do professor Gilmar. Gente, olha Ah, só. Vocês devem conhecer, claro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que conta essa história?
Um morto, dando spoiler, tá? Pra quem ainda não leu. É, Um vale morto a pena. começa a contar a sua história e, na verdade, isso é um pretexto para, sem filtro algum, denunciar as hipocrisias da época de quando ele estava vivo, naquele Brasil que é do período qual, professor, mais ou Do menos, que se passa período é ali? do Segundo Reinado. Segundo Reinado. Tá, É. então, guardem isso. Um morto contando a sua história, que na verdade é um pano de fundo para denunciar a hipocrisia do Segundo Reinado. Ponto. Aí nos anos 90, os americanos que se acham donos do mundo plagiaram essa história, não tem como falar de outro jeito. A Beleza Americana é um plágio de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Beleza Americana, que ganhou o Oscar de melhor filme, é um morto contando a sua história pregressa, que é um pano de fundo para contar a hipocrisia da sociedade em que vivia. Sim, Gente, se isso não é plágio, desculpa, eu não sei o que é. Tá? Vejam Beleza Americana, o filme, e leiam o livro do Memórias Machado de Póstumas de Assis, Brás Cubas. Memórias Sim, Póstumas de Brás Cubas. É plágio, pelo amor de Deus! Ou sim. pode ter sido uma pura coincidência ou sincronicidade. É Vamos um deixar assim, típico vamos dar homem de direito classe à média, dúvida. é bem assim, né? É um típico homem, mas é de classe média, que ele, assim, não fez nada de interessante na vida, e ele se frustra de todas as formas possíveis, e aí ele acaba contando as coisas dessa vida dele mediana, ou seja, medíocre. Eu quero encerrar aqui fazendo uma provocação e lembrando algumas O coisinhas, tá, senhor professora? A gosta minha de fala aqui. provocações. Adoro, adoro, porque é isso que nos incentiva o progresso e a evolução, né? Isso, tem que Senão ter nós o ficamos. desequilíbrio. É Se a gente ficar Piaget. parado no mesmo lugar, né? É Piaget, tem que ter No o livro, desequilíbrio. no capítulo 6, nós temos a rebelião, né, chamada a rebelião, tem a revolta dos canjicas, né, porque o apelido do barbeiro era Canjica. canjica. E aí, por que que houve essa rebelião? Porque um homem de muito poder, o São Bacamarte, com a proteção da Assembleia, começa a oprimir toda a cidade, né? Então a cidade não aguenta mais, vamos acabar com essa porcaria aí que está acabando com a gente. Isso me lembrou, caros amigos, que entre 1831 e 1840, o livro foi lançado em 1882. Então, o Machado de Assis, mais uma vez, é precursor aqui, tá? De uma revolta, de uma revolução. Entre 1831 e 1840, no Brasil, estouraram as revoltas regenciais, que eram contra o Congresso e o governo, a opressão do Congresso e do governo. Então, ele vai antecipar nesse livro, né, na Revolta dos Canjicas, as revoltas regenciais que foram a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador, a Cabanagem, entre 1835 e 1840, no Pará, A a Sabinada, Sabinada, a Balaiada, em 1837, em Salvador, a Balaiada, em 1838, no Maranhão, e a Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Então, até em Revolução, esse cara foi precursor, trazendo essas ideias aqui. Tá meio igual hoje, né? O povo tá bem revoltado, tá bem uhum, anestesiado, tá indo em busca, ou tá feliz da vida com o que tá ouvindo no rádio e o programinha da TV de domingo? né? Deixa quieto? Uhum. Ó, o Carlos Professor. trouxe uma coisa interessante ali de novo, ó. Hum, Existe uma que ela... entrevista da Nilce Silveira em que ela fala que Machado foi um dos professores dela para entender a psique humana. Ai, que Muito delícia legal. isso, gente. Com certeza, com certeza. Eu tava lendo, alguém postou esses dias numa rede social que o Rubem Alves foi seu terapeuta através dos livros. Olha que lindo isso, né? Uhum. Os nossos autores também, enfim. E o Machado de Assis também tem, né? Ele tem, né? Ele tem uma obra clássica dele, né? Que eu acho, né? Que é o melhor romance dele, que é Dom Casmurro, Casmurro, que é o sim, da lindo. Capitu, traiu ou não traiu. Mas isso aí mostra o quê, né? Que o narrador dele sabe tudo entre aspas, mas ele é o quê? Não confiável. Porque Sim, mostra assim sim. doses cavalares de, né, ironia, desconfiança, né? Esse livro também vale muito a pena, mas só que cuidem ao lê-lo. Assim, ó, vejam quem é que está narrando, né? Que é Uhum. o Bentinho, né? Vocês confiariam, né, em alguém cujo nome é Bentinho? O Inho, Ah, professor. o Inho não é Aqui a só gente. de tamanho, o Inho é de
né, maturidade, de coisas assim. Ele é um velho, mas ele não tem o quê? Maturidade. E isso que é gostoso do Machado, ele não entrega o ouro, né? Ele te Ele não deixa livre entrega. para tu pensar, para te provocar mesmo, É, né? ele Então, provoca, ele é, provoca. é bom isso. Ele é Olha só, maravilhoso. nós temos que encerrar, né? Temos Sim. que ir para os nossos finais. Eu quero, antes de encerrar, agradecer ao meu amigo Arthur Moreira, professor também, lá do Rio de Janeiro, que me mandou gentilmente esse material, A Psiquiatria de Machado de Assis, de José Leme Lopes, da editora Agir, uma edição antiga. Na verdade, eu tenho aqui uma impressão que eu fiz de material que ele mandou em PDF, né? Porque às vezes o livro de elite não está disponível para a gente comprar, então tem que piratear o produto de elite. Tá? E aí, para os de elite que nós não tínhamos acesso, foi aqui, ó, impresso, tá? Então, obrigado, Arthur, por ter me mandado, que me deu muito material para essa live. Não falei nem um terço que a gente tinha para falar, vamos ter que fazer uma segunda parte. É, vai ter que ter a parte 2. A saga continua. A saga O continua. retorno de Pro- Jedi. Professor Gilmar, obrigado pela parceria, Eu que obrigado a todos que agradeço. entraram. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal Psicologia e Café e no canal Sem Nome do Professor Gilmar, Que eu tá? vou Em fazer um breve a gente vai nome, estar juro, se colocando. Deus quiser. Tá? E obrigado, meus de coração. Foi um prazer enorme, professor. Suas Obrigado palavras também, gente. maravilhosas, Muito lindas. obrigado pela presença e também pelos comentários. Gostei muito. Gosto acima dessa plateia que, né, participa, prestigia. Tá? Muito obrigado mesmo. Vocês estão dando pano para outras lives também. Nós já Não, estamos pensando, mas por debaixo dos panos, nós dois já estamos pensando em outros livros, que eu tenho certeza de que vocês gostarão muito. tá. E, gente, espero estimulem a leitura do Alienista, tá, do Machado de Assis. Se vocês quiserem uma leitura com termos mais simplificados para os neoleitores, tem essa outra versão do professor Sérgio Luiz Fischer para neoleitores. Né? Eles mexem um pouquinho na estrutura do livro para facilitar o entendimento também. Né? Depois o professor Gilmar pode falar mais sobre isso. Então, tem a versão, tá, da Ática, tem essa outra aqui também da LIPM, tem outras várias, tem em PDF, está em domínio público, está em Tá PDF em na domínio internet para público, gente. ler. Vocês podem acessar a hora que quiserem. Sim. Não tem desculpa para não ler O Alienista do Machado de Assis, porque mesmo sendo um produto de elite, está em PDF livre para os pobres lerem, para nós pobres lermos. Não é, professor? Sim! E aí vocês vão ler e vão lembrar de nós dois ali falando do Machado, do quadrinho ali, né? Claro. Que tem que ter quadro, não Do quadrinho. adianta. Eu Tem que amo ter trabalhar com quadro. quadro. Tá ótimo. Não, foi uma ótima aula. Aprendi com o senhor também ali a Eu também respeito de aprendi outras questões bastante que coisa. também Depois tu vai ter que me passar aqueles nomes, vou né, de aprofundar. que tu falaste. Fazeremos uma consultoria. Gente, obrigado. Obrigado. Beijo. Depois vai estar nos canais lá no YouTube, Obrigado, tá bom? E gente. no Facebook também. Muito Tchau. Obrigado, obrigado. professor, pela parceria. Honrado Tá? com Nos falamos. vocês. Até. Tchau, gente. Beijo.